Bem, aqui nós temos essa imagem, né? Está mostrando essa partícula carregada, que se move da esquerda para a direita, entre duas placas paralelas carregadas, com diferenças de potenciais distintas. Uma tem menos 70 volts, outra tem menos 50 volts. Ela está dizendo aqui que ela foi lançada da placa potencial V1, ou seja, da placa da esquerda, uma determinada velocidade, e ela está dizendo que a velocidade vai diminuindo. Muito bem. Ela está diminuindo, isso é bem interessante. Se ela está diminuindo, significa que tem uma força freando ela, né? Certo. Nada diminui sua velocidade se não tiver uma força freando. Isso é uma lei de Newton até, não é nenhuma coisa do eletromagnetismo, é de Newton. Então, com certeza, tem uma força freando ela. Tudo bem. Essa força está agindo, ela age na direção do potencial decrescente para uma carga positiva e na direção do potencial crescente para negativo. Se ela é lançada do potencial que é mais negativo e a velocidade diminui, ela está se movendo, então, só para concluir, né, contra a força elétrica. Muito bem. Ok. E a gente está saindo do menos 70, que em módulo é maior, né? Menos 70, aqui é menos 70. Menos 70 volts. Indo até o menos 50 volts, e a velocidade está diminuindo, a gente pode dizer que a força elétrica está agindo contra o movimento da partícula, e só vai ser possível isso se a partícula tiver carga positiva, porque ela é repelida pelo potencial menos negativo e atraída pelo potencial mais negativo. Percebe? Digamos, a partícula está aqui, né? Vamos supor que ela esteja aqui no meio. Ok. Daí tem uma força empurrando ela para cá. Ou seja, a partícula tem essa tendência de ir para a esquerda. Ela quer ir para a esquerda, vamos dizer assim. A P Tá. quer ir para a esquerda. A força que ela está sofrendo é para ir para a esquerda. Sim, ela está indo para frente, mas é porque jogaram ela para frente. É que nem quando você pega um celular e joga para cima. Você jogou ele para cima, mas a força que está agindo nele é para baixo, força da gravidade, certo? Certo. Faz sentido isso que eu estou falando? Isso é um pouco de física básica. Fácil. Daí, bem, isso acontece, então, a força é para baixo, né? E porque, né, os corpos são atraídos para baixo, pela gravidade. Aqui, esse corpo está sendo atraído para o potencial mais negativo, ok? Exato, é isso que eu só queria ter certeza. Então, se o potencial é mais negativo, ele é mais negativo. Claro. É, se ela está indo para um lugar que é mais negativo, é porque ela quer ir para aquele lugar mais negativo. Então, é porque ela é positivo, como as carguinhas num circuito elétrico, né? Sim. Você já deve ter Sim. visto um pouco de circuito elétrico, você tem qualquer coisa em casa, né? Circuito elétrico. Por que as carguinhas elas saem daqui e vêm para cá, né? Porque por convenção elas são positivas. Então elas querem sair do lugar que é mais próximo do sinal delas e ir para o sinal diferente. Elas são hétero. Elas querem ir pro diferente, entendeu? É isso, elas não gostam igual. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ela quer ir para o lugar que é mais diferente dela, que é o lugar mais negativo. Ela tem essa tendência de ir para o mais negativo porque ela é positiva, então. Ok? Ok. Beleza. Feito. Perceba que esse exemplo aqui é muito interessante para deixar de ser uma coisa abstrata os circuitos elétricos, né? As partículazinhas, elas querem sair daqui e vir para cá. Por quê? Pelo mesmo motivo que quando tu está jogando uma bola, né? Quando você deixa uma bola num morro, ela vai para baixo, né? Por que a bola vai para baixo? Por que você diria que a bola vai para baixo aqui, se eu deixar ela aqui? Você sabe me dizer por quê? Me dá um motivo aí. Tem a força gravitacional agindo sobre ela. Exato. Só que, como nós estamos falando de eletromagnetismo, você tende, né, principalmente no circuito elétrico, não nesse problema que a gente está vendo aqui das placas, mas de modo geral no circuito elétrico, você tende a argumentar pelo ponto de vista da energia. Uhum.
veja, energia e força são a mesma coisa. Para falar melhor, elas são dois lados da mesma moeda. O que a força explica, a energia também explica. Só que a força, ela explica de um ponto de vista vetorial, enquanto a energia explica de um ponto de vista escalar. Tudo na Ok. física, né? Você pode ver pelo ponto de vista da energia, por exemplo. Por que essa bola cai? Você falou da força, ok. Mas pelo ponto de vista da energia, você pode dizer que é porque ela tem uma energia potencial aqui em cima. Uhum. E ela quer ir para a região de menor energia. Você já deve ter escutado isso. Tudo na natureza tende a ir para a sua região de menor energia, certo? Certo. Já escutou isso, né? Já. Pois é. Então a bola também quer. Ela quer vir para a região de menor energia, que é aqui. Isso é entender o problema pelo ponto de vista da energia. Na física é assim que funciona. Portanto, a mesma coisa acontece com essas bolinhas aqui, com as carguinhas aqui. Elas querem ir para a região de menor energia, a região negativa, beleza? Ok. Em especial a região de carga diferente delas. Muito bem. B. Qual é o valor do campo elétrico no ponto intermédio entre as placas? Ponto intermediário entre as placas. O ponto Seria onde intermediário entre as placas. 1 milímetro. Qual é ali, né? 1 milímetro. Será que isto importa? Então, essa Porque foi eu a diga. linha que eu acho que eu acertei nessa prova. Uma delas. Uhum. Mas que seria que eu apliquei a fórmula do diferença de potencial sobre distância. É, Pra... muito bem, é verdade. É só pegar o campo, né? Dividir pela metade da distância, né? E pronto. Só que Muito o que bem. eu não sabia fazer era a direção e sentido dele. Ah, sim, sim. É, bem, eu faço para ti, né? Pode ser, porque essa acho que acredito que em eletrostática o que mais tem me quebrado é a parte vetorial. Talvez alguma base de vetores esteja muito fraca. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui, veja. Você está falando de campo elétrico, né? Muito bem, campo elétrico. O que nós podemos já ver nesse problema A que eu resolvi é que existe uma força que está empurrando ela para a esquerda, né? Bem, a gente sabe que força e campo, eles costumam ter relação, né? A força e o campo elétrico têm relação. Ok. Muito bem. Em especial numa placa, né? Você tem linhas de campo retas, retilíneas. Como se fosse a gravidade mesmo, né? Uhum. Então o campo vai estar só para um lado, né? Ou vai estar para cá, ou vai estar para a esquerda, ou vai estar para a direita. Bem, a gente sabe, né? A gente convenciona, na verdade, que a carga positiva ela dá o sinal real do processo. Então, se a carga positiva está sofrendo uma força para a esquerda, é porque o campo aponta para a esquerda, ok? Ok. Então É simples assim. o campo ele sempre vai estar no mesmo sentido da força elétrica? Exatamente. Se você olhar a fórmula, né? Não é F vezes D? Uhum. Isso. Então, isso aqui é um vetor, isso aqui também é um vetor. Pegou? Ok. Então, por exemplo, se você tiver uma carga negativa, né? A força ela envolve duas. Não, peraí. Aqui, força, campo. Se eu estou comendo bola aqui, só um segundo. Qual que é a equação do campo, né? Campo é. Deixa eu escrever essa aqui que eu falei bosta. Eu não queria essa fórmula, apesar dela estar certa. Eu queria essa aqui, ó. Q vezes Z. Ok? Ah, ok. Ok. Isso é essa que eu quero. Então, você consegue dizer isso aqui, né? Que a força é igual a uma carga que está sofrendo um campo. Ah, Força é a ok. carga que sofre a ação de um campo. Como a força e o campo são vetores, né? Eles acabam tendo a mesma direção. O sentido vai ser dado pelo sinal aqui. Se a carga for negativa, fica invertido. Daí o sentido de um é o inverso do outro, porque o sinal da carga está trocando isso, percebe? Uhum, uhum. E Isso. estaria certo pensar que a carga sempre vai estar querendo seguir o sentido do campo e da força? Não.
Exatamente o contrário do que eu estou falando aqui. Se a sua carga for positiva, sim, ela segue a força que ela vai sofrer é o mesmo sentido do campo, mas se ela for negativa, é o sentido contrário. Ah, ela ok. Isso. Até tem a ver com as linhas de campo, né? Tipo, a carga positiva, ela tem linhas de campo para longe dela, Uhum. enquanto a negativa, não. Ela tem linhas de campo em direção a ela, Certo. ok? Mas matematicamente, né? Imagina que você tenha uma carga que é 1 Coulomb e um campo que é 10 Newton por Coulomb, que seja. A hora que você coloca isso ali, vai ficar 1 vezes 10, pronto, força 10 newtons. Mas se por Uhum. acaso fosse negativo, você teria menos 10 newtons. Esse sinal está indicando a direção, ou na verdade o sentido. Se o campo estava indo para a direita, né, nessa primeira situação, a força também ia para a direita porque as duas são positivas. Certo. As duas Ah, têm o tá. mesmo sinal. Agora, se eu trocar o sinal da carga que está sofrendo o campo, veja, o campo não muda. O campo continua para a direita. Só que a força troca, porque ela ficou negativa, ela vai para o outro lado. Cara, o campo ele é agnóstico à partícula, mas a força está diretamente relacionada com aquela partícula. Exatamente, o campo é o que está ali. Você coloca uma carga e, dependendo do É, sinal, ela vai agir de forma diferente. Essa ação dela diferente se deve à força que ela está sofrendo. beleza. Por isso que a gente fala os opostos se atraem, né? Sim. Isso. Então tá bom. Muito bem. Feito. Qual o vetor de aceleração da partícula quando esta passa? Ah, que legal, aceleração. A aceleração você pode usar a segunda lei de Newton, né? Quando ela passa pelo intermédio. A segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração, certo? Certo. Isso. Só que aí eu não tinha massa e quebrou minhas pernas. Você não tem a massa de um elétron? Era um É, próton ou era um elétron? era um próton. Sim, 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 é um próton porque é positivo. Bem, a massa do próton está na internet, né? Não é uma coisa que eles vão dar na prova. A massa do próton é 1000 vezes a massa do elétron. Então você pode dizer que a massa do próton é a massa do elétron, que é 1,6. Só que em vez de ser 10 a menos 22. Tem a massa do próton no formulário. Meu Deus, Aí, ó. cara. Então você tem, né? Opa, 10 a menos 27, falei cocô aqui. 1,6. Eu não sei qual É, peraí, que eu tenho aqui. a ordem de grandeza que você quer, né? Mas eu vou É, colocar 1,6 mesmo. é isso. Daí a aceleração, você pode achar, né? Assim, né? Você acha assim, porque você tem a força, você tem a massa, É né? a massa. Já era, né? As partículas são altamente aceleradas, né? Foi Aceleração gigantesca. essa Beleza. Bem, divisão. só fazer essa divisão bem banana aí, nem vou fazer, porque for dummies total, né? Tranquilo. Beleza. Então vamos para a the next one aqui. Qual que é a velocidade da partícula definida na linha A ao chegar à placa 2? Ela vai chegar na placa 2? É, Que legal. fiquei pensando também. Pode ser que ela não chegue, mas pode ser que ela chegue. Tudo isso vai depender da aceleração. Você tem como achar a aceleração para a gente aí, fazendo favor? Tem, peraí. Dá para usar as equações da cinemática aqui, as mesmas do ensino médio lá, o vovô ateu, o sorvetão. Você fez ensino médio no Brasil? Sim. Você lembra do vovô ateu, do sorvetão, né? Lembro, mas tá um pouquinho longe. É isso que você vai ter que usar. Não teve física 1 na tua faculdade? Vai direto pra essa. É que eu acho que eles talvez vão um pouco mais além no ensino médio aqui. Não sei, mas eu sei que a matemática do ensino médio deles é barra pesada. É. Que na física eles misturam com química, daí às vezes é meio largado, assim. Matemática, esse negócio de análise matemática lá foi foda que eu entrei e eles já tinham tido limites e um pedaço de derivado e não sabia nada. Isso aí é difícil. A força quanto que ficou mesmo? Era o Não sei, foi campo. você que falou que tinha calculado antes a força. Peraí. Só achar ela de Disse que novo só aqui. faltava aceleração, então eu tô pondo fé em ti que você vai achar de novo. Eu vou achar, peraí. Era menos 20 de diferença de potencial.
A força ser menos 20.000 faz sentido? A força C. Desculpa, é o campo elétrico. Você está calculando o campo, nós precisamos da força, né? Peraí, então, era a linha. Depois você, se você quer achar, você ainda tem que multiplicar pela carga do próton, né? Certo, Agora, o que o campo é e deixa de ser, assim, não tem como saber especificamente. sim. É 20.000. Talvez pela ordem de grandeza ali, né? Não sei. Não, a força não tinha chegado, não. Eu tinha chegado só no campo elétrico. Ótimo, então agora é só multiplicar pela carga do elétron, do próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? 1,6 vezes 10 menos 19. Eu achava que essa era do elétron. Mas as duas são iguais, por isso que os átomos são neutros. É isso. Todos os átomos, né, eles têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Por isso que todos os átomos são neutros. Porque o Certo. próton e o elétron têm a mesma carga, entende? Sim, daí eles ficam estabilizados. É, eles ficam eletricamente neutros. Estabilizados é outra história, mas a gente não está falando de física nuclear. Muito bem, então você achou a força, agora é só dividir pela massa, né? Quanto que foi a força? É, 3,2 vezes 10 na menos 15. Que legal, porque 3,2 é o dobro de 1,6 que eu vou colocar aqui embaixo. Então, começa a indicar que a força está certa. Parece que sim. Vai sobrar 2 vezes 10 dá menos 15 mais 27 dá 12, né? Uma É, baita de uma aceleração, diga-se de passagem. Eu acho que é isso mesmo. para ele chegar do outro lado. Bem, não é para ele chegar do outro lado, é o que ele está sofrendo. Se ele vai chegar do outro lado ou não, eu acho que vai. Com uma aceleração zona dessa, né? Daí você pode, se você quiser aqui, já usar o nosso querido Torricelli, né? Ah, Porque, opa, peraí. É o que ele está perguntando, né? Qual é a velocidade que é, ele vai chegar no final, certo? Então você pode usar Torricelli, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, essa informação você tem. certo, Menos, porque essa aceleração é negativa, né? Menos 2 a delta S você tem, né? certo. Que é Deixa eu- a nossa amiga lá, né? 2 milímetros, certo? Então Certo. isso aqui você consegue fazer, né, meu querido? Claro que existem outras formas de fazer, por exemplo, utilizando energia, né? Mas eu achei que essa aqui foi bem direto ao ponto, fica bem legal daí. Certo. Torricelli na veia aqui, né? Mas por que Mas, que Torricelli funciona aqui? Porque a aceleração é constante, né? De modo geral, você sempre vai ter acelerações constantes. Lá sim. no ensino médio, a gente vê isso também. Ah, quando a aceleração é constante, então MRUV, né? Tu tem aqui dentro dessa placa MRUV. MRV. MRUV, movimento retilíneo Sim. uniformemente variado. Fazia muito tempo que eu não ouvia o Pois MRV. é. A gente faz o vínculo que for mais simples. Aí, tu tem quantos anos? 22. Ah, velho, isso é muito novo, cara. Ano que não lembra aí, porra. Fez o ensino médio ano retrasado, sei lá. Não, pô, já faz aí 4 aninhos. Eu coloco mais 10 aí nessa conta e lembra ainda, pô, não tem história. Mas, claro, é porque eu trabalho, né? Se tu for me perguntar o que é um gimnosperma, eu não tenho ideia. É isso aí, eu ainda lembro um pouco. Esse que é o problema. Isso que é inútil, né? Vai virar a ser inútil, tá louco? Sabe o Tipo, que é um gimnosperma? eu sempre achava. Eu agora pensando, eu tava lembrando. Eu lembrava do V0 não ao quadrado, mas ele é ao quadrado, então. V0 ao Sim, quadrado. Menos o 2. Richelli, as velocidades são ao quadrado. Lá no enunciado ele dá a velocidade em quilômetros por segundo. Será que isso vai dar algum problema?
Sim, você precisa converter para metros por segundo. É só tu multiplicar isso por É, 1000. deixa eu ficar por mim. Caraca, mas a velocidade final tá dando negativa. Então quer dizer que ele não chegou. Ah, é no meio, É, né? não. Ah, não, é na outra parede. É, então ele não chegou. Se a sua aceleração estiver certa, né? Ele não vai chegar, então, né? Bem, quando eu fiz a conta aqui, eu cheguei numa velocidade um pouquinho menor. Eu cheguei em 9,5 vezes 10 na 11. Porque a minha força não era 3,2. Minha força Hum, era 1,6 vezes 10 na menos 15. um ponto. O que deu 3,2 a tudo? A diferença de potencial, menos 20, né? Não, tu pode pensar que é simplesmente a carga do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Vezes a diferença de potencial. Ou melhor, vezes o campo elétrico, que é 10 na 4, né? É 10, né? 20. É isso. É 10 na 4. Porque quem que é o campo elétrico? É a diferença de potencial dividido por D. E D é E D é 2. 2. Mas é que era no meio. Ah, eu tava pensando no meio. Por isso que Aquela eu hora fui. era do meio, mas agora não é mais, né? Porque tu Exato. tá pensando na placa toda. Então vai ser 10 na 4, tá? O campo elétrico. Certo. Percebeu o teu erro? Percebeu? Percebi, percebi. Então tá bom. Tá bom, tá entendido aí, né? Agora é só refazer o mesmo, não precisamos perder tempo com isso. É isso. Opa, um circuitão aqui, uma televisão, bicho. Vamos ver aqui como é que resolve. Determine a resistência equivalente no ramo entre os nós AC. Putz. Essa aí eu tinha feito lei das malhas e lei dos nós, mas eu acho que deu errado. Pelo Bem, resultado obtido. você fez a lei das malhas e a lei dos nós. De fato, dá para usar a lei das malhas e a lei dos nós. Determine a resistência equivalente no ramo entre os nós AC. Ele quer saber aqui, né? Resistência equivalente. Tem resistência aqui, tudo só uma fonte. Resistência no ramo entre os nós AC, passando pela fonte 8 volts. A gente precisa somar as resistências em série, né? E Uhum. combinar as resistências em paralelo aqui também, pô. Isso aqui vai ser brabo demais. Ah, o ramo AC, velho. Nossa. Pô, mas como assim resistência no ramo AC? Não tô entendendo. Estranho, né? Porque não tem resistência aqui, né, cara? É, mas se o que eu fiz na altura foi calculando a resistência equivalente, ver quanto que ele estava recebendo com base no quanto que era I2. Aí fazia a diferença de potencial que chegava em C e multiplicava pela corrente. Multiplicava pela corrente não. Ah, E dividia pela corrente para ver o que eu chegava de resistência naquele ponto. Mas não sei se está certo. eu não acho que vai ter que ser necessário usar isso aqui, cara. Não deveria ser necessário usar isso aqui.
Que eu acho que tem a ver só com as resistências do circuito mesmo. Ah, tô pensando, tá? Só um segundo. Tranquilo. Entre A e C, não tem resistência. Resistência equivalente no ramo entre os nós A e C. Cara, não tem, não faz sentido. Mas daí, se a gente quiser calcular a resistência entre eles por fora, né? Daí eu acho que não precisa fazer nada além de simplesmente somar em paralelo aqui e depois em série, né? Certo? Uhum. Eu acho que é isso, só que E, daí. Diga. e essas, uma dúvida que eu tava há um tempo já, mas essas fontes no meio do caminho, elas não interferem na resistência equivalente de nenhuma forma, por Não, serem diferentes? não. Bem. Mas esse problema tá muito estranho. O que ele pediu aqui tá muito estranho. Ó, e ele ainda fala uma coisa muito estranha. Entre os nós A e C, passando pela fonte de 8 volts. Mas a fonte de 8 volts é aqui, né? Pois é, Só se ele tá falando disso aqui, né? desse caminho, né? Foi É, isso que eu tinha interpretado. então é isso que ele tá falando. Putz, é isso aí. Só, Então só é que só daí é soma só. em paralelo, mais esse, mais esse, mais esse. Não tem nada demais, tá? Ah, é só isso. É só isso. É só isso mesmo. Tu fez Vai, isso isso? foi Fizesse foda. ali? Deu quanto? Ah, deixa eu fazer aqui. Não tinha feito, não. Eu tinha Bem, vamos lá. complicado Soma em muito a paralelo, questão. um meio mais um meio mais um terço. Então é um quarto, Um um quarto meio. mais um terço. Não, não, não. Vamos fazer isso do jeito certo, tá? Vamos ficar fazendo assim a coisa meio nas coxas. Faz um meio mais um meio mais um terço igual a um sobre a resistência total. Tranquilo para te fazer Uhum, isso? Tá. tranquilo, tranquilo. Essa parte. E vai ter uma hora que tu vai ter que dividir por N3, daí eu não tenho certeza se não vai dar pau se tu fizer a coisa mais rápido assim. Uhum. Só para garantir, né? É um negócio desse. Um sobre REC igual 5 sextos. Peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Oi, o que que você falou? Eu fiz alguma coisa errada aqui. Mas aí. Eu só. Ia dar 3 quartos. Da Três resistência quartos? equivalente de cima. Acho que não. Bem, 3. talvez, vamos ver. Não sei, fazer essas coisas de cabeça não é fácil. Um meio, mais um quarto, mais um É um terço. terço, é. Então vai ficar um quarto mais um terço, vai ficar 12. 4 mais 3. Então R vai ficar 12. 12 sobre 7. Certo? Ah,
Não dá pra fazer com 6? 6, como assim 6? E com 6 de base? Ali pro 1 meio mais um terço? É, só que eu já somei esses dois, deu um quarto, entendeu? Ah, ok. Não vai dar na mesma, era pra dar 12/7 tua resposta também. Ah, mas é que não dá, né? Porque 1 meio mais 1 meio é Dá 1 mesmo. 2 meios. Meio mais 1 meio é 1. Nossa, abandona. Vou jogar meu diploma fora. Tem condição. Depois dessa aí, foi foda. Vai ficar 3 terços mais 1 terço, ou seja, 4 terços, ou seja, 3 quartos. Certo? É isso. Que é 1/r, né? Eu tava achando estranho tu falar. Bem, nem sei, mas ignora o que eu falei até agora. Daí você vai ter que somar com 3,25 mais 2 mais 1. 3 quartos é a mesma coisa que 0,75, Aí já vai né? fechar Então aqui dá 4, 4, 6, 6, 7. 7. Determine o valor de todas as correntes indicadas no circuito. Ah, bem, já achamos 7 ali, né? Agora ele quer todas as correntes indicadas no circuito. Temos a correntinha ali que está voltando, né? A I1. Uhum, Bem, a I1 quem é? A I1 é a corrente que passa na primeira coisa, né? Primeira uhum. nó, na primeira malha. E 2 é a da malha do meio. E 2 pode ser entendido como I3 menos I1, por exemplo. É isso que eu tinha feito, eu acho. E 3 é o cara da segunda malha. Fizesse isso, essa conta é bem longa, né? É, eu tinha feito na prova, não fiz de novo. Vamos fazer então, mas isso aí vai tomar o resto da aula toda, tá? Se tu quiser, a gente A faz, senão a gente. gente faz outra coisa. ahn, de repente, vamos fazer mais uma de estática. Tinha uma Se tiver, Tem no outro exame. Peraí, deixa eu manda achar aí. e te dizer exatamente qual é. Queria ver uma das de pêndulo elétrico, que eu me atrapalho com a trigonometria às vezes. Isso aqui. Mandei ele no Whats. Vamos ver. E aí? Essa P2 ali. Hum, sabe fazer alguma coisa? Leia primeiro, né? E diga se você sabe começar. Minha aula não é para Ah, ser vídeo do YouTube, onde a pessoa vê eu fazendo contas. Se for assim, né, a gente pode pôr um videozinho e tal. Aqui é importante que você pense, né, como se você estivesse na prova sentindo a pressão e tente começar. Daí eu vou te dando dicas, né, para você conseguir fazer. Por exemplo, dá uma lida aí e vê se o que você faria na A. Me diga. deixa eu dar a primeira lida de novo. Hum, qual é o campo elétrico resultante no ponto P? Direção e sentido. Eu iria calcular. é, primeiro, primeiro é fazer a intensidade. Então é fazer o campo elétrico resultante baseado na carga de -4 microcoulombs e 6 microcoulombs. E aí depois eu ia ver como é que ficaria o vetor dele. Hum, É, então seems good, seems good. só que essa é a Bem, parte que eu nunca, desculpa, mas é a parte que eu nunca sei é, quando que eu tenho que fazer vezes cosseno de θ e seno de θ para x, y respectivamente, e quando que eu posso não fazer isso. bem, você nesse ponto pode ignorar suas dúvidas trigonométricas e pensar nisso como um problema de triângulo mesmo. Bem, vamos, porque daí, né, você não vai pensar o que você tem que decorar, você vai simplesmente olhar
e vai deduzir, né? Você tem que fazer. Uhum. Por exemplo, ali está a nossa partícula, né? Vamos pensar primeiro na carga menos, né? Na verdade, não é uma partícula, é um ponto. Então, é um ponto só. Eu vou colocar um ponto aqui para representar o ponto. Ok. Bem, a carga negativa cria um campo, a carga positiva cria outro campo. Nós vimos hoje, já falei para você, que quando a gente tem uma carga negativa, ela gera um campo que aponta em direção a ela. Fiz isso aqui em cima, olha só. Tá vendo? Certo. Olha, não sabia que dá pra fazer uma reta com o botão direito do mouse. Que legal. Ao invés de apertar sem querer aqui, descobri. Muito bem, poxa. Então, cargas negativas apontam em direção a ela. Portanto, nossa cargueta aqui gera esse campo, certo? Certo. Muito bem. Agora, eu fiz esse campo muito grande. Um pouquinho menor. O módulo tem a ver com a intensidade do campo, né? Como esta carga é menor que a outra, vou desenhar um vetor ainda maior para a outra. Ok. E veja que os vetores eles sempre ficam na linha entre, né, as duas partículas, né, o ponto e a carga. Então não é por qualquer motivo, né? Tem um motivo, né? É uma força radial, então ela vai sempre nessa direção, né? Vai iria como? Fazendo curva? Não, né? Vai reto, certo? Sim. Certo. Então beleza. Agora, né, o que que acontece? Nós temos dois vetorzinhos aqui, né? E a gente sabe que isso vai ter que ser somado. E a gente pode pensar numa soma vetorial. Por exemplo, esse vetor azul aqui, ele gera bem, ele pode ser gerado, né, melhor dizendo, por um vetor na vertical, que eu posso chamar, por exemplo, vamos chamar essa partícula de A e vamos chamar essa partícula de A e essa partícula aqui de B. Então, o vetor azul aqui eu posso chamar de FB. Está falando de força ou de campo? Campo. Vou chamar de EB. Então, esse cara é o EBY, porque ele está na direção Y. Ok. E aqui tu tem o EBX, a componente X desse vetor. Ah, Massa, né? Muito bem. Claro, as componentes por si só não dizem nada, né? Quem vai nos ajudar são os ângulos. Aqui, a gente sabe que é 60 graus, certo? uhum. Muito bem. Sehr gut. Como essa parada ela é simétrica, né? Aqui é 30, esse pedacinho. Certo. Então aqui também é 30. Por ângulos separados por um vértice, certo? Uhum. É. Então tá bom. Já estou fazendo a trigonometria, entendeu? Depois é só pensar no quem é o cateto oposto, o cateto adjacente, foi. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o vermelho. Aqui está o nosso, vamos chamar esse cara de AX, e esse cara aqui de, de EAY, certo? Daí você está Ok. pensando, ah, professor, mas aqui embaixo o ponto é lá em cima. Tá bom. Mas tu tem que concordar comigo que é o mesmo vetor. Aqui embaixo, lá em Certo. cima, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Esse é o mesmo, é AX. Só muda o lugar que eu estou escrevendo ele, mas na prática é o mesmo. Correto. Ângulos, essas considerações são todas as mesmas. Aqui, de novo, né, nós temos 30 graus. Então, quando eu for pensar cateto oposto, eu vou pensar aqui embaixo, né? Uhum. Cateto oposto do 30 é esse cara roxo ali embaixo. Que é igual esse cara aqui em cima, que é o que eu estou de fato interessado. Ok? Ok. É o mesmo cara, é o mesmo tamanho. Então é o que importa para mim. Muito Sim. bem. Agora, se eu estou interessado na intensidade, eu posso pensar
no primeiro, né, no campo como um vetor. Eu sei que vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos ver, acho que você concorda comigo, vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? A soma do azul com o vermelho. Uhum. Talvez um pouco mais deitado, mas isso não importa muito, né? O importante é que você está querendo, nesse primeiro momento, calcular quem é o tamanho desse verde, né? Sim. Dá para fazer exatamente a soma desses dois vetores se tu fizer a regra do paralelogramo, né? Tu pode, por exemplo, pegar o cara aqui, fazer um vetor paralelo a ele, né? Aqui também um vetor paralelo, e vai ser justamente esse cara, né? A regra do paralelogramo que a gente aprende lá em geometria, se a minha caneta ajudar. Ok. Puta que pariu essa caneta. Beleza? Esse é o Beleza. vetor. Assim, meio nas coxas, mas é esse, né? Uhum. Então você já sabe tudo isso, né? Mas quando ele pede módulo, direção e sentido, ou ele está pedindo, pô, ou ele está pedindo um desenho, ou ele está pedindo que você indique ângulos e coisas assim. Eu acho que o desenho é suficiente, tá? Então o desenho dele já está aí, ou seja, direção e sentido feito. Beleza? Uhum. Agora o módulo tem que fazer, né? Tem que encontrar quem é a componente x e y desse vetor, ou seja, em outras palavras, olha só, de novo, estamos procurando componentes, né? Estou procurando quem é esse cara e quem que é esse cara aqui, para depois eu fazer um teorema de Pitágoras, porque o verde é a hipotenusa. Uhum. Isso. Então, vou escrever tudo isso aí. Mas Tá, relaxa que eu digito rápido pra caramba. tranquilo. Nesse caso, se você imaginar um plano XY, seria como se o ponto estivesse na origem, né? Sim. Queremos a intensidade do vetor, que é a soma dos campos das cargas. Queremos o módulo do vetor verde, que pode ser entendido como a própria soma das componentes dos vetores vermelho e azul. Portanto, agora vou calcular esses campos e pronto. Depois é só somar os quadrados e fazer a raiz. Porque módulo é isso, né? É Uhum. próprio Pitágoras, né? Você soma e... Depois faço Pitágoras, mas eu vou colocar entre parênteses. Depois faço Pitágoras. Então tá bom. Agora, digamos que a gente queira calcular primeiro o EBY. Certo. Não, vamos focar no que interessa. Vamos focar em calcular o módulo deste mano aqui, que é o verdão, E total, vamos chamar assim. Ele vai Beleza. ser quem? Ele vai ser a sua componente x mais a sua componente y. A raiz disso, certo? Uhum. Agora, quem é EX? EX é a soma das componentes x do problema. Ou seja, EAX e EBX. Certo? Certo. Tá acompanhando aqui, velho? Tô. Tá, Qualquer coisa eu grito. tá. Agora, então, vamos calcular o EAX, por exemplo. O EAX é esse cara aqui, esse laranjinha, que é igual aqui embaixo, né? Certo. É o mesmo tamanho. Nós estamos interessados em tamanho. Então, nós estamos falando do cateto que é oposto a esse 30 graus ali, certo? Uhum. Cateto oposto é seno. Então, eu vou ter que falar que o EBX... Não, vamos fazer o laranja primeiro, aqui, para pôr na ordem as coisas, né? O EAX vai ser quem? Vai ser o EA. Agora a gente vai fazer essa mesma análise. Pô, mas eu estava falando do EAX, eu sou retardado. É o seno, certo? Então, vai ser o EA vezes o seno, porque é o cateto oposto. Ok? Ah, ok. Nesse caso é o seno. Sim, porque é o cateto oposto, né? Esse Sim. cara Cateto aqui, ele oposto e estaria aqui, hipotenusa. que é o cateto oposto, exatamente. Então é o seno. De novo, pensando num triângulo aqui, né? Cateto oposto do cara que tá ali. Beleza? Se tu escrever a função seno, Beleza. né? Seno é quem? É cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Uhum. Então, como eu estou interessado nesse tal desse cateto oposto, eu passei a hipotenusa, que é esse cara, multiplicando o seno. Certo. Pronto. Né?
Mas olha o seno que você vai entender do que eu estou falando aqui, que é simplesmente trigonometria. E agora, vamos escrever aqui o outro. Quem é o EBX? É o EB. Também seno, certo? Também sendo, porque é o mesmo que tá ali embaixo e em cima. Aham. Exatamente. Então, tá tão É, simétrico isso aqui. Diga. tem que ser a gente sempre tem que pegar o ângulo que tá fazendo com a linha do X, digamos assim, né? Sim. Mas ali em cima, só uma coisa. Esse 30. Ah, claro. Mas é só a Tem que porção ser, porque direta do triângulo. é um triângulo equilátero, certo? Sim. O que muda a inclinação do ângulo verde é que o azul é maior que o vermelho. Se Uhum. eles tivessem o mesmo módulo, o verde seria 45 graus. Estaria no meio ali, exatamente, né? Na verdade, estaria no Uhum. meio. Ele estaria horizontal. Por isso que ele tem um pouquinho inclinado. Porque o azul é maior que o vermelho. Mas os ângulos ali são iguais. Isso vai ser muito interessante no final da conta. Esses ângulos serem iguais. Por isso que eu nem estou escrevendo eles. Daí, pela lógica, né? O E. Porra. O E vai ser. O EAY, né? Vai ser o EA. Cosseno θ. Isso eu posso assumir que sempre que x Mano. for 1, o y Uhum. vai ser não é o inverso, né? Mas vai ser, se um é seno, o outro é cosseno. Sim. Ok. Certo. Agora, a gente vai somar esses caras, né? Por exemplo, o EX. Ali foi com o seno de novo no É EBY. verdade. Pô, não gosto de ficar fazendo conta na minha aula. O cara é pago pra isso e não gosta. Mas é que eu gosto que vocês façam, né? Pra eu entender que vocês estão entendendo. Eu sei que tu tá acompanhando aqui, porque é óbvio quando alguém que sabe tá mostrando, né? Mas não é tão óbvio quando a gente tenta, né? Sim, sim, sim. Depois Ah, tu tem que me trazer dúvidas na nossa próxima aula, hein, cara? Tem que me trazer dúvidas, hein? pode deixar. Daí aqui vai ficar a mesma coisa, só que em vez de seno, cosseno, certo? Certo, dá pra agregar tudo. Perfeito. Isso. Tu é do Rio Grande do Sul? Aham. Legal. Às vezes Gosto de não. gente do Sul. Às vezes a galera não pega o sotaque meio camaleão. Não, mas a gente repara. Que isso. Muito bem. Então, bem, vamos lá, né? Vamos colocar aqui os manos. Daí o que que vai acontecer? Vai ficar essa parada ao quadrado toda aqui, né? Tudo isso ao quadrado, porque tudo isso é o fronho lá, né? Uhum. Aqui também, a Tashimo. Deixa eu colocar aqui. E agora é bem legal, porque eu adoro quando aparece seno e cosseno ao quadrado. Vai dar 1, né? Eu posso dizer que o módulo aqui é igual a essa raizona do EA mais EB ao quadrado, que Certo. multiplica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, certo? Certo. Isso aqui dá 1. Sim, sim. Então, na prática, o E de T aqui vai ser simplesmente EA mais EB, o módulo dessas duas forças. Pegou a ideia? E é só, mas a gente, claro, tirou o quarto quadrado com a raiz. Pimba. Sim. Agora você só precisa somar o módulo dessas duas forças. Ok? Ok. Já que a conta facilitou para nós, né? Isso só funciona porque é um triângulo equilátero, tá? Sim. Se não fosse equilátero, seria um trampo desgraçado fazer, porque tu teria que colocar o ângulo de cada um, etc. Então agora a única coisa que tu tens que fazer é calcular o campo de cada um aqui, menos 4, né, vezes a constante elétrica lá, Uhum. dividido por 0,10, e 9 por vezes 10 dá 6, 9.
Só que aqui tem um detalhe. Ah, e esse sinal? Dane-se o sinal, tá? Grava o que eu vou falar agora. Quando a gente está falando de um problema de força ou campo, você só vai usar o sinal da carga na hora de definir para onde os vetores apontam. Depois não usa mais, entendeu? Ok. Por exemplo, agora que você vai fazer a conta aqui do carinha, vai entrar positivo, beleza? Beleza, beleza. Isso. É sempre o módulo. É sempre um modo. O vetor, o sinal só serve para indicar a direção do vetor. Grava isso. Tudo, Quando tu tá tudo que for fazendo vetorial, problema. então, né? Sim, quando tu tá falando de força e campo, isso. Quando tá falando de potencial, não. Daí o sinal ele importa lá na fórmula. Quando for positivo é positivo, quando for negativo é negativo. Mas se tá falando de vetorial, só importa para o sentido da força. Tem que me repetir porque todo mundo esquece isso. Tá, Beleza? beleza. Então, pô, eu acho que é isso aí, né? Tem nem como começar outra. Pode só ver o enunciado da próxima. Qual é o potencial? Aqui, ó. Eu vou te falar, essa aqui é bem fácil. A B é mais fácil que a A. Tu saberia fazer a B? Potencial elétrico resultante no ponto P. Deixa eu dar uma olhadinha no formulário só, rapidinho. A fórmula do potencial é igual a lei de Coulomb. Só que em vez de ser ao quadrado embaixo, é só distância normal. Não é ao quadrado. Certo. Ok. Isso porque são partículas, tá? Não são partículas, o potencial é esse. Sim. Que a lei de Então seria. Coulomb, ela só funciona para partículas. Outra coisa, tipo, a placa lá que você me mostrou, o potencial é diferente, não é lei de Coulomb, por exemplo. Sim, sim. E nesse Uhum. caso, o potencial elétrico resultante no ponto P, a gente só interessa mesmo o cálculo da intensidade, né? A gente não tem que pensar em nada porque não é vetorial. Exatamente, você vai pegar esta fórmula que você viu e vai Isso. somar das duas cargas, né? Lá na distância você coloca a distância de 0,1 mesmo, e onde for a carga positiva você coloca positivo, onde for negativo você coloca negativo e pronto. Ah, daí importa o sinal, né? Daí vai ser. Faz a Aí importa o sinal. Uhum. subtração. Ok. C. Coloque-se uma carga de 2 microcoulombs no ponto P, com a intensidade, direção e sentido da força. Daí agora você vai pegar aquele campo elétrico, né? Que a gente está calculando aqui. Uhum. Você pega esse campo e aplica nesta carguinha, né? Veja que a carga ela é positiva. Então, a direção e o sentido vai ser a mesma do campo elétrico. A direção e sentido vai ser a mesma do campo elétrico, que é positivo. Sim. Isso. Ok. Beleza? Ele. Beleza, só pensar uma coisa. Você vai calcular o campo, basicamente, depois é só multiplicar por 2 micro e pronto. Certo. E nesse caso, o campo ele vai estar apontando para fora. Bem, o que É, importa é a carga é vai estar apontando para o positiva, lado, né? a força vai ter a mesma direção e sentido do campo. Acabou. Sim, a Não tem carga mais positiva conversa. ganha. Porque ela é positiva. Se ela fosse negativa, se ela fosse negativa, Ah, você o que teria eu que tô, colocar uma força para cá, ó. Essa tô seria a pensando força se ela invertido. fosse negativa. Mas como ela é Pensando, positiva, para cá. Essa é a força. sim, é a relação da carga e não do campo, né? Exato. O campo é o que ele é. Agora, se a carga fosse negativa, a direção permaneceria sentido diferente, né? Sentido inverso. Mas o campo Beleza? ele não é nem positivo nem negativo, né? O campo, ele é o que ele é aqui, né? Mas o que que é positivo para nós? Normalmente para a direita ou para cima, né? Sim, sim. Aqui nós temos simplesmente um vetor aí, Ele é tá ligado? quase Daí positivo. você define para ti o que ele é, entendeu? Eu só tô vendo um vetor. A Beleza, gente define mais esse negócio de positivo ou negativo quando a gente tem uma linha, né? Onde a gente está certo. preso numa linha. Uma linha horizontal ou vertical, aqui não é o caso, tá? Então ele não tem sinal aqui, por isso que eu falei, a hora que ele perguntou ali, intensidade, direção e sentido. A direção e sentido é você olhar para o vetor. Acabou, Sim, entendeu? sim, Agora, se você quiser ser um pouco mais preciso vetorialmente, né, você diria, talvez tanto de componente I, talvez tanto de componente J, é que aqui ele tem duas componentes, né? sim. Então, uma é positiva e outra é negativa, se a gente for pensar aquele plano cartesiano que você falou, né? O I é Sim, positivo, o I é negativo, o J é positivo, né? só por a gente ter a de baixo depois do cálculo também já teria expresso as Seria a mesma componentes. coisa, exatamente. Perfeito. Sinais e tal. Beleza, velho. Poxa, a aula foi bem produtiva.
Espero ter te ajudado. Eu acho que deu para tirar umas dúvidas. Tomara que na próxima você me traga mais dúvidas, tá bom? Deu. Eu, essas dúvidas, tu prefere que eu faça esses exames mesmo que eu mandei ali? E daí já Sim, trago? sim. Quanto mais questões que o professor já cobrou alguma vez na vida, melhor, tá? Tá, ok. Provavelmente ele vai cobrar igual na prova, liga. E mais uma perguntinha, então, só sobre. É, tu acha que a estratégia sigo com essa de focar nesses três conteúdos que talvez eu consiga dominar um pouco melhor? Ou dependendo as questões ali que tem no exame também de eletromagnetismo, será que dá para estender ou não? Cara, com certeza, porque às vezes a questão é de um assunto mais difícil, mas a questão é fácil, entende? Sim, ok. Beleza. Eu vou te mandar os meus horários, daí, se tu É quiseres, isso. tem uns horários livres amanhã cedo, mais cedo, no começo da tarde para vocês. Daí, quiser, é só chamar, beleza? Esses nomes claros estão todos livres também, tá bom? Tá, Então, beleza. tá bom. É que tem alguns E ali que vai ser horário de trabalho, daí eu só tenho que ver se eu consigo, mas tu que deve dar. sabes, meu velho, qualquer coisa tamo aí, é só chamar e é nóis, beleza? Beleza, só valeu. Tá bom. Abraço, tudo de bom, boa sorte aí, Abraço. Obrigado. valeu.